Fala galerinha do canal do Tio Ivan. Gente, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso periférico e vamos também detalhar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo. Vamos pro vídeo? Bem, gente, então é o seguinte, o sistema nervoso periférico ele vai ser um grande auxiliar do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é esse grande centro de comando, mas é preciso que essas informações sejam levadas até os órgãos. E é preciso também que os órgãos enviem informações para o sistema nervoso central. Quem vai auxiliar nesse processo é o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, gente, ele vai ser constituído basicamente de nervos, gânglios nervosos e também de terminações nervosas. Falando um pouquinho sobre os nervos, esses nervos eles vão ser os grandes condutores da informação. Bem, gente, esses nervos eles podem ter algumas classificações distintas. Se você observar de onde que esse nervo está saindo, você vai perceber que eles podem sair ou do encéfalo, e aí você tem os nervos cranianos, ou eles podem então sair também da nossa medula espinhal, e aí você tem os nervos raquidianos. Além disso, com relação ao tipo de neurônio que ele vai ser formado, você pode ter nervos que são formados de neurônios sensitivos, nervos que vão ser formados por neurônios motores e nervos que são formados tanto por neurônios sensitivos quanto por neurônios motores, que seriam os nervos mistos. Aqui, gente, cabe também uma observação muito importante, que é qual? Os nossos nervos eles vão ser formados basicamente pelaquela parte final dos neurônios, que são os axônios. E os nervos são então esses grandes responsáveis pela condução de informação do sistema nervoso central até os órgãos e vice-versa, como a gente já comentou. Falando um pouquinho sobre os gânglios nervosos, eles vão ser os grandes aglomerados agora de corpos celulares, aquela parte lá do neurônio que realiza ainda algumas funções que não são propriamente apenas conduzir estímulos nervosos. É a região onde está localizado o núcleo dos neurônios e os gânglios nervosos parecem uma bolinha ali no nervo, que também são importantes e vão, de certa forma, auxiliar nessa condução de informações. E você vai ter também as terminações nervosas. Gente, as terminações nervosas vão ser as grandes responsáveis por, de fato, captar as informações. Enquanto nervos e gânglios nervosos estão mais relacionados à transmissão, você vai ter, então, as terminações nervosas que estão mais relacionadas em captar essas informações para que elas possam chegar, então, lá no sistema nervoso central. Bem, gente, estou indo agora já para a parte final do vídeo. É muito importante que a gente também mencione uma observação interessante e, para mim, talvez a observação mais importante desse vídeo, que é qual? O nosso sistema nervoso ele vai controlar alguns atos que são atos conscientes. Por exemplo, andar, correr, nadar, pular, tudo isso são atos conscientes do nosso corpo, atos que são voluntários também. Mas acontece que existem atos, gente, dentro do nosso corpo, que são atos que acontecem de modo inconsciente. Por exemplo, batimentos do coração, alguns movimentos respiratórios, a nossa digestão, enfim. Quem vai controlar isso vai ser especialmente um sistema nervoso chamado de sistema nervoso autônomo. Acontece que, assim como o outro sistema nervoso lá, a gente já tinha várias divisões, o sistema nervoso autônomo nós vamos dividir ele em duas partes, que são quais? Sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ser o grande responsável por realizar atividades, especialmente quando a gente está em situações que nós chamamos de luta ou fuga, ou seja, em situações de grande estresse. Vamos supor, você vê dois caras vindo numa moto. Provavelmente você vai ficar muito estressado, seu corpo vai ficar com muito medo. Então, o sistema nervoso simpático, ele vai induzir diversas reações no organismo para que você possa ou lutar ou então correr. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, os batimentos cardíacos ficando mais acelerados, você vai ter a sua pupila dilatando bastante, que é para você conseguir captar mais luz e, consequentemente, enxergar melhor. Você vai ter também movimentos respiratórios mais acelerados nessa tentativa do corpo de tentar colocar mais oxigênio para dentro. A sua digestão vai parar por um instante, porque o corpo entende que fazer digestão naquele momento não é tão essencial quanto é lutar ou correr, enfim. Você vai ter também o estímulo para o fígado liberar glicose, exatamente para que você consiga produzir mais energia. Nessas situações também a gente, em geral, fica com a boca seca, porque o sistema nervoso autônomo simpático, ele também vai controlar para inibir a nossa salivação. E aí ele vai ser usado, então, nessas situações de grande estresse. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, ele já vai ser mais utilizado em situações de calmaria. Então, tudo aquilo que valia para o sistema nervoso simpático
vale aqui, só que agora ao contrário. Lembra que lá dilatava a pupila? Pois aqui a pupila vai se contrair. Lembra que lá os batimentos cardíacos aceleravam? Pois aqui os batimentos cardíacos vão normalizar, vão ficar em um nível ali bem reduzido. Lembra que lá você tinha aumento dos movimentos respiratórios? Pois aqui no parasimpático faz diminuir. Lembra que lá havia o estímulo do fígado para liberar glicose? Pois é, aqui o fígado faz armazenar glicose. Aqui no parasimpático também vai haver um estímulo para que você consiga realizar a digestão. Aqui, a sua bexiga ela vai se contrair e a sua salivação ela vai ser estimulada. Então, em situações de calmaria, a sua salivação vai estar normal. Ainda cabe aqui falar alguma coisa bem interessante, que é qual? Existem alguns mediadores químicos que vão ser responsáveis por auxiliar em todas essas alterações que a gente mencionou. Então, lá no sistema nervoso simpático, você tem basicamente a adrenalina muito presente, enquanto no parasimpático você vai ter mais um mediador químico que a gente chama de acetilcolina. Existem ainda muitas outras características, muitas outras coisas sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, mas aí a gente já precisaria aprofundar um pouco mais e eu acho que não é muito aqui o objetivo do vídeo. Mas se você tem interesse em aprofundar mais nesse assunto, existem outros vídeos aqui, existem materiais também na internet disponíveis para que você possa ver um pouco mais. Mas eu acho que para o 8º ano, que é o nosso foco aqui do canal, isso já está de bom tamanho. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente encerrou o sistema nervoso. Espero que vocês façam boas provas aí, bons vestibulares, não sei, e que tenham uma boa vida e um bom final de semana, um bom dia, uma boa semana, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas obrigado por assistir até aqui e ó, valeu!